pé para nós falar com Deus todos juntos. Glória a Deus. Conta para Jesus nesta primeira oração em conjunto o que você precisa, o que você veio buscar. Conta para Ele, fala com Ele e Ele vai te responder. Quem crê diz amém. Amém. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial, damos graças, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estar na Tua casa. Desde já, meu Deus, eu quero apresentar a Ti a minha petição. Ó, meu Deus, assim como eu lhe pedi no dia de ontem, e o Senhor respondeu com fogo, eu quero lhe pedir que hoje não seja diferente, que o Senhor realize uma grande obra e demonstre o sinal para a Tua igreja, e que o Senhor está conosco. Abençoa esta igreja, Pai, nesta noite. Manifesta a Tua glória neste lugar. Venha nos corrigir com a Tua palavra. Venha nos confrontar com a Tua palavra. Venha nos mudar, ó Pai, com a Tua palavra. Venha alegrar o coração da Tua igreja com a Tua palavra. Faça-se presente, meu Deus, no meio dos louvores, no meio da oração. Responda com fogo, ó Pai. Isso é o que eu lhe peço. E eu creio que esta igreja também está cada um pedindo o que precisa. Escuta, Pai, a oração de cada alma aqui presente e responda com fogo, meu Deus, nesta noite, para a honra, glória, louvor e adoração de Deus santo e poderoso nome. É o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar e dar para Jesus uma forte e calorosa salva de palmas. Ele merece o teu louvor. Aleluia. Irmão presbítero Eliezer, juntamente com a igreja, cantando 2 ou 3 hinos do cantor pentecostal, da harpa cristã, para nós tentar tocar o céu nesta noite com a nossa adoração. Faça o teu melhor e o Senhor vai responder com fogo nesta noite. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eis que surge um povo forte. No cantor é 76. Para quem tem a harpa cristã, número 340. Glória a Jesus, 76 o cantor, 340 na harpa cristã. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte, quem a ele pertencer, meterá sorriso de sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, somos gostar, somos gostar, somos gostar. Podes tu também dizer,
Servir a Jesus, número 158 no canto. Para quem tem harpa cristã, número 147. Glória a Deus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus. Glória a Jesus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus. E contigo sempre caminhar na luz. Sendo como povo de Deus comunhão. E nos teus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor. Sempre te servindo e também dando a ti louvor. O teu bom serviço tenho eu prazer. Ele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de número 335, o dia do triunfo de Jesus, na harpa número 48. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, eu caí que Deus a todos proclamar. Ele chegou na alegria no teu fardo verter, eu por sua imensa graça passarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo, fardo verter, quando enfim
preocupado com a sua vida, com a igreja do Senhor. Levanta a sua mão. Glória a Deus. Com essa certeza, eu estou aqui nesta noite. Com essa certeza que vou falar o que vou falar. O Senhor está preocupado com a igreja dele, com o povo dele. E por isso se repete nesta noite a palavra que o anjo disse para Elias debaixo do pé de Ezequiel: levanta, come, porque ainda é longe a tua caminhada. A certeza de que Deus está preocupado comigo e com você que está aqui nessa noite é a presença do pastor Ivo da Rocha aqui. Glória a Deus. Porque eu e mais alguns que eu sei não ia vir para o culto essa noite. Deus poderoso. Mas no culto de ontem, antes de terminar o culto, nós estávamos aqui e em certo momento da pregação tocou o Senhor no meu coração que no culto de amanhã, no domingo, vim para a igreja no domingo também, né? Não viemos, tem vezes que não conseguimos vir hoje, eu não vim amanhã no culto de domingo, mas o tempo foi mudando, começou a chover, começou a esfriar, o fogão a lenha já estava aceso, né? E daqui a pouco vai se escondendo, e já não ia vir mais, não é só eu, né? Mas de repente apareceu um vídeo lá do pastor Ivo da Rocha falando, e eu disse para minha esposa: sério, provavelmente vai estar no culto da noite. Passou uns minutos, estava avisando: o pastor Ivo vai pregar, vai estar na igreja nesta noite. E quando eu vinha vindo, o Senhor falando no meu coração: eu estou preocupado, porque quem sabe daqui a pouquinho, a hora que o Senhor está voltando, Aleluia. e se o Senhor voltar e nós estivermos em casa, como é que vai ser? Glória a Deus. Se o Senhor estiver chegando e nós não estiver servindo assim como nós aprendemos, como é que vai ser? É bem-aventurado, é mais do que feliz o homem que quando o Senhor voltar, aquele servo, e quando o Senhor voltar, o achar servindo assim. Não foi assim como nós estamos tendo feito nos últimos tempos, que nós aprendemos, não. Sempre ouvimos, o pastor Lauro está dizendo aqui, cada passo no culto de sábado não falta, mas não foi assim que nós aprendemos. Nós aprendemos que terça-feira é dia de culto de oração, não é para nós faltar. E quem que está vindo no culto de oração? Desses 20 que estão aqui, 30, quem sabe tem aqui, tem culto de oração aqui que tem no máximo 3, às vezes 5, contando com as crianças. Não foi assim que nós aprendemos. E o Senhor está chamando-nos para a responsabilidade, nos chamando porque Ele nos quer perto de si. E se a volta do Senhor se aproxima, nós iremos dessa maneira, que será de nós. É verdade. Agora, com a palavra do anjo a Elias, eu quero dizer que o Senhor está dando a oportunidade para você que está deixando de lado o que Deus mandou você fazer, voltar a fazer, porque senão o Senhor vai pôr outro no teu lugar. Elias se levanta e chora, se queixa para Deus por 2 vezes na mesma situação. Oh, meu Deus, eu tenho sido em extremo, tenho sido zeloso até demais, em extremo, até não dá mais com o que o Senhor tem falado, mas todos os profetas já se foram, eu fiquei sozinho, e eu não sou melhor do que meus pais, do que aqueles que já foram, e podem me tirar a vida. Mas antes do Senhor tirar a vida de um, tem que ir para outro lugar. Será que você está pronto para perder a vida? Está deixando o teu serviço para outro que é menor do que você, que é mais novo que você? Está deixando o teu lugar vazio? Você já está pronto para morrer? Essa é a pergunta. Você já está pronto para partir? Porque se você não quer, Deus tem outro para pôr no teu lugar. E sinto muito, mas é o que o Senhor tem mandado falar. E não é hoje, Deus, é algum tempo já. O Senhor está dando ultimatos. E não se assuste, daqui a pouco o Senhor vai começar a chamar os que estão brincando de crente por aí, desviado, e contando historinha bíblica por aí, e fazendo umas coisas aí que nós sabemos que é contra a palavra. O Senhor vai começar a dar ultimato, ou sobe ou desce, decide. O Senhor está dando ultimatos, porque a vinda do Senhor se aproxima, e se aproxima velozmente. Querido Deus, é no nome de Jesus que nesta noite de louvores, Senhor, nós aqui estamos. E o que nós aprendemos, Senhor, diante de Ti, ó Deus, em louvor, é levarmos até o céu nosso cântico, através dos hinos, através dos corinhos, através do nosso aplaudir a Deus, Senhor, através da nossa vida, como tudo o que tens feito, ó Deus, por nós, Senhor,
Nós nos glorificamos, Senhor. Nós o exaltamos pela misericórdia de Deus revelada, porque até aqui nos sustentou, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, por essa oportunidade ainda, Senhor, que somos falhos, pecadores. Nós precisamos do Senhor mais uma vez, um pouco mais. Eu lhe peço, ó Deus, um pouco mais nesta noite. Aleluia. Para virtude guiada no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Da unção que no trono é derramada, ó Deus, em cada vida, desde a criança até a demais idade que aqui está. Porque tu és Deus que sabe, tu és o Deus que faz, tu és o Deus que pode todas as coisas. Usa, Senhor, teu servo uma vez mais, como tens usado neste dia, para falar aquilo que na parte de Deus há de ser revelado aos nossos corações. Confirma, ó Deus, com poder e autoridade, eu lhe peço, seja confirmada a tua palavra, ó Deus, por meio dos sinais. Glória a Deus. Sinais de Deus, manifestação de Deus, cura divina, libertação, mudança de vida, renovo, transformação. E o nome do nosso Deus há de ser glorificado em Cristo Jesus. É a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus diz amém. Pode assentar e vamos louvando. Enquanto eu vou cantar um corinho aqui, as crianças vão chegando também para eles louvar o nome do Senhor. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Amém. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Isso é minha vida real, isso é minha vida real. Deus é amor, Deus é amor, a vida nos diz. Deus é amor, a vida retribuiu. Deus é amor, nada teremos. Cristo sacrificado, sacrificado, de Deus de chão. Quem não amar teve não conhece a Deus, porque Deus é amor. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, dormir com Ele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, dormir com Ele, é muito bom ter Jesus no coração. Vai lá. Três palavras. Deus
Certa feita, o Senhor teve que usar um servo dele para falar comigo: irmão, Deus tem colocado fogo nas tuas mãos e você está com medo de usar. Ali eu entendi Deus falar comigo e eu vi Deus me usar mais e mais. É pela fé. Use a tua fé, exercite a tua fé e Deus opera através da tua vida também. Quem crê diz amém. 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 Vou passar a palavra para o pastor Sérgio, que estará fazendo tudo o que Deus tem colocado, vai colocar no seu coração, também apresentando os irmãos que estão nos visitando, e vamos todos juntos trocar uma saudação de bem-vindos. Amém, irmãos? Amém. Mais palmas para Jesus. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Amém. Aleluia. Quem veio ver o pastor Ivo nessa noite? Quem veio ver Jesus? Amém. Amém? Essa é a nossa intenção. Ver a Jesus. Este é o dever de todo crente. Ver a Jesus. E Jesus sempre está de braços abertos aqui, nos esperando. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já está. É verdade. Glória a Deus. Eu quero dizer a você, o Espírito Santo me manda te dizer: Jesus está com saudade. Jesus está com saudade. Lembre disso. Quando uma pessoa está com bastante saudade, quando ele vê aquela pessoa se aproximando, quando o pastor nos viu ali, nós corremos um ao outro e nos abraçamos. Glória a Deus. Assim é Jesus, Ele tem saudade. É verdade. Ele tem saudade de você. Não venha na casa de Deus para ver um irmão, uma irmã. Venha para adorar a Deus. Venha para ver Jesus. Venha para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, porque Ele sempre estará aqui. Ele sempre terá bênção para a tua vida. Aleluia. Esse é o nosso dever, o dever de todo o crente. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. O pastor Ivo está conosco. A igreja quer recebê-lo? Amém. Vamos dizer juntos? Somos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O Elias também é bem-vindo, irmã Eliane. Todos que estão aqui são sempre bem-vindos. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra e depois estaremos fazendo uma oração. Aí a direção é pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Louvado Glória a seja Deus. o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor tem falado conosco. Eu louvo a Deus que todos os dias, aleluia, pela madrugada, o Senhor tem falado comigo. Glória a Deus. Aleluia, quando eu vou no celular, o Senhor tem falado comigo. Vou para a palavra, o Senhor tem falado comigo. E nesta noite o Senhor continua falando comigo e com você. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 3, capítulo 3, e o versículo 14 até o 22. Um após o outro podemos ler o versículo da palavra de Deus. Sétima carta à igreja de Laodiceia. Versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse. E diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomará que foras frio ou quente. Assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez,
e que unja os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém? Estamos dispostos a ouvir a voz de Deus nesta noite? Glória a Deus. A ouvir a voz do Espírito Santo? E Ele fala. Quando Ele fala, arde o nosso coração. Como nós ouvimos esta tarde, o pastor Ivo falando, quando é Deus fala. Quando Deus fala, quando é o Espírito de Deus falando, arde o nosso coração, há uma mudança em nossa vida, nós sentimos que é Deus falando, e eu creio que o Senhor está falando nessa noite comigo e com você. Levante as suas mãos, clame a Deus, peça, se ainda você não ouviu a voz de Deus neste dia, aleluia, eu creio que se você pedir, Ele vai falar com você, Ele vai falar com a tua vida, o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer. Levante as suas mãos, te apresente diante de Deus. Pai eterno, Pai querido, nós estamos na tua presença, Senhor. Meu Deus, ó Senhor, eu creio pela fé em ti, Senhor, que tu já estás neste lugar, que o Senhor está agindo em nossas vidas, Pai. Vai operando, meu Deus, vai operando sobre cada vida, Senhor, que está reverenciando, Senhor, a tua autoridade, Senhor, de teu poderio, Senhor, sobre, Senhor, esta igreja, sobre as nossas vidas. Vai operando, meu Pai, vai operando na mente, no coração, no entendimento, meu Deus. Vai consertando todas as coisas, Senhor. Vai falando conosco, meu Pai, para nós, Senhor, nos aproximar de ti. Ó, Senhor, com o coração quebrantado. Ó, Deus, com a vida arrependida, Senhor, confessando nossos erros, as nossas falhas, Senhor. Porque não há homem que não peque, Senhor. Mas, Senhor, aquele, Senhor, que se arrepende e confessa, se aproxima de ti, o Senhor levanta. O Senhor põe de pé, o Senhor perdoa, Pai. Ó Deus, aquele que está crendo desde já, Senhor. Aquele que está confiando, Senhor, em ti, Senhor. Da vitória, meu Deus, esta noite. Que saia daqui restaurado. Que saia daqui mudado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Toma esse ambiente, Senhor. Toma cada vida que aqui está, Senhor. Toma o dirigente. Toma, Senhor, cada um, Senhor. E vai louvando o teu nome. Toma o teu servo nas tuas mãos. Faz o teu querer, a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Pode sentar, aplaudindo a Ele, aleluia. Temos a primeira oportunidade aberta para alguém que veio louvar o nome do Senhor nessa noite. Estamos aqui todos irmãos, né? Todos servos de Deus. Se você sentir que não deve, não levante, mas você que veio preparado e sente de Deus, primeira oportunidade. Irmã Luana, depois da irmã Luana, mais alguém para louvar o Senhor? Tem mais alguém que veio preparado? Irmão Jair? Amém? Depois irmão Jair, depois mais uma oportunidade, irmão Eclair, e aí se der tempo nós temos mais, senão nós já passaremos para ouvir a palavra de Deus. Que Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém, irmãos? Palmas para Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi.
perdão para Deus, porque nós éramos uns, eu e a minha casa, que não iríamos vir ao culto hoje, para pedir perdão para Deus desde lá de casa. E na hora que eu estava pegando a minha Bíblia, o meu caderno, ele disse qual era o hino que era para mim cantar. E os irmãos vão entender qual é. Mas eu quero só deixar retratado aqui, que quando a Lorena estava voltando para o banco, depois que ela cantou, ela foi saltitando e sorrindo, sentada. E eu pedi para Deus que tornasse a dar a todos nós no coração essa alegria de vir e voltar saltitando no caminho. E também, mais uma coisa só que eu quero acrescentar, que graças a Deus, Deus é um Pai bondoso, e Ele nos corrige com muito amor. Mesmo quando nós erramos, Ele nos pega, às vezes, pelas orelhas e nos leva de volta para o caminho certinho. Ele não arranca nós pelo braço do nós estamos e vai carregando. Ele pega na mão, com carinho. Veja bem, a gente chora, a gente às vezes sofre com as atitudes, mas Deus ainda assim, Ele é amor, Ele continua nos amando. Pede sempre esconderijo dos que dormem no Senhor, sombra do descanso dos que dormem no amor. Deus quer os corajosos na luta contra o mal. Se o céu covarde, a derrota é fatal. Como o presbítero Eliezer falou, Deus está preocupado com a sua igreja. E ontem nós pudemos ver isso, né, pastor Ivo? É para nós estar no nosso pensamento lá na Argentina, voltando de lá hoje de noite. Deus fez alguma coisa, tivemos que parar ali em Três Barras. Não andamos nem 50 quilômetros, nem 70 quilômetros. Paramos ali e eu falando com Deus: ó Pai, eu sei que estamos na tua mão, na tua direção. Se o Senhor nos deixou aqui, é porque vai ter alguma coisa para acontecer aqui. Eu pedi a Deus que fizesse a obra dele, mostrasse se fosse
possível da misericórdia dele, um sinal. Pastor Ivo seguiu viagem, né, mais para frente, com mais um evangelista que estava lá. Foram lá em Porto União, ganharam uma alma para Jesus lá. Nós ali ganhamos mais uma alma para Jesus ali, para a glória do nome dele. Ganhamos 2 vezes mais que o mundo inteiro, só na noite de ontem, porque Deus é maravilhoso e está preocupado com a sua igreja. Aleluia. E hoje Ele nos trouxe aqui. O pastor vai trazer uma palavra para o nosso coração. Foi Deus que preparou. Aleluia. Deus preparou esse encontro para nós. Aleluia. A irmã falou que pediu misericórdia de Deus, mas eu creio que o Senhor já teve misericórdia, né? E Ele que nos trouxe aqui, porque nós vamos ser abençoados nesta noite. Amém, igreja? Vamos ficar de pé então para nós fazer uma oração. Eu vou passar a palavra para o pastor, para ele entregar tudo que Deus tem colocado no seu coração para a nossa vida. O pastor falou que ele não é pregador, ele é ensinador, né? É isso que nós queremos, hein? Aprender a palavra de Deus. Ele vai falar conosco nessa noite. Levante a mão para o céu, peça para Deus falar contigo, abra teu coração agora em oração e o Senhor vai tocar na tua vida. Querido e eterno Deus, maravilhoso Pai Celestial, damos graças, Senhor meu Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, tem nos segurado, tem nos guiado, e olhados aos céus, o Senhor como general de guerra, tem feito tudo, tem preparado tudo para o bem da tua igreja, para o bem do teu povo. Confirma agora, meu Deus, esta obra, usando poderosamente o teu servo para falar conosco o que nós precisamos ouvir, ó Pai. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Ivo com a palavra e as palmas louvam o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Motivo de muita alegria eu estar aqui convosco. Aleluia. Deus tem os seus desígnios. Amém. Nós pensamos uma coisa e Deus pensa outra. É verdade. E o pensamento de Deus é o que desaflui. O nosso é momentâneo, espontaneamente. O Deus é para aquilo que Ele quer resolver. Quando nós estamos na mão de Deus, Ele que manda, Ele que governa. E todo homem de Deus e mulher de Deus, ela precisa ter esse caminho. Sempre não querer se governar, mas deixar quem Ele governa. Ele governando, nós andamos bem. Não tropeçamos e chegamos no destino certo. Amém, queridos? Eu agradeço a Deus também por esse dia maravilhoso e essa igreja maravilhosa que a gente aprendeu a amar os irmãos. Amém? Eu estava com saudade de ver os nossos irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos amar um ao outro. Não é assim que a Bíblia fala? Então o povo de Deus ele tem que se amar. Ele tem que orar um pelo outro e desejar o bem para todos. Eu gosto de falar um pouco da palavra, irmão. Eu não sou pregador, os irmãos já sabem. Mas eu gosto de conversar um pouco das coisas de Deus. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, o trabalho dele, sobre a igreja, sobre a nossa vida, que nós precisamos. Sempre nós precisamos melhorar. Todo homem, toda mulher precisa melhorar. A nossa vida, ela sempre tem altos e baixos. Nós nunca somos iguais no mesmo dia. Hoje, amanhã igual, nunca está. Sempre tem diferença, não é verdade? E assim é as coisas de Deus na nossa vida. Tem dia que nós estamos mais elevados, outro dia mais baixo. Mas nós procuramos sempre o quê? A estar conectado com Deus. Ligado com Ele. A igreja do Senhor não pode se afastar da direção espiritual. O primeiro passo da nossa vida, de sair da nossa casa, tem que ser espiritual. Tem que primeiro falar com Deus. Eu estou saindo, o Senhor vai comigo. Porque quando nós pedimos, Ele está pronto a nós ouvir e aceitar o nosso convite. Amém? Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia ali, porque eu não vou ler, vou deixar os irmãos ler. Amém, meu filho? Então abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, verso 4. E outro no mesmo livro que foi lido, que já hoje, 3 e 22. Só para nós. Vamos mandar um pouco aqui da Bíblia. Eu quero usar a Bíblia, irmão. Você tem que usar a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Vamos usar a palavra de Deus, porque é ela que
que fortalece a nossa vida espiritual. Glória a Deus. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem achou 3:22 de Apocalipse, que foi lido de hoje? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Pode tomar assento. Glória a Deus. O Espírito Santo fala que nós não devemos andar. Aí. E o que mais está acontecendo no meio do povo evangélico é andando segundo a carne. A maioria. Não podemos falar nada diferente, porque nós vimos a diferença muito grande de anos para cá. O irmão falou aqui quando chegou. Pastor, não chegou. Diferença no nosso meio, no nosso povo, do povo que serve a Deus. Aquelas pessoas de mais idade, eles lembram de um passado espiritual tremendo. Deus tinha uma liberdade tremenda na casa dele. Deus entrava aqui e não saía daqui. Deus entrava na sua congregação, conversava com cada um, porque todo mundo chorava, se alegrava. Todo mundo tinha lenço, o banco era molhado o banco. Hoje é mais expectativa do que comunhão. E Paulo aqui fala que nós precisamos ter essa comunhão espiritual. Nós temos que estar conectados com Deus o dia todo, sempre. A igreja de Cristo, ela tem comunhão com Cristo. Aleluia. E não tem comum. O mundo jaz do. E por que quando acontece qualquer coisa lá aparece aqui? Não estou dizendo nessa, mas nas igrejas. Em particular, todas as igrejas, a maior parte hoje no mundo está se entrosando dentro dela. E é triste isso aqui. É lamentável isso aqui, não podia ser assim. Aí nós queremos que a glória de Deus venha aqui, que Deus se manifeste aqui, mas a Bíblia diz que Ele dá a porta e bate. Aleluia. Se tu abrir a porta, eu entrarei em tua casa e estarei contigo. E tu comigo. Aleluia. Deus bendito. Porque o Espírito Santo, ele é santo, ele tem que ter santidade. O nosso templo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. Tanto dentro de casa, como na rua, como na firma, como no trabalho, onde você está plantando o pé, tem que ser diferente. Nós somos luz do mundo. Glória a Deus. Sal da terra. E a Bíblia diz: se o sal for insípido, para nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Quantas pessoas que dizem: se eu fosse para ser que nem aquele lá, então, fico como eu estou. Isso aqui é o que, meus irmãos? É uma amostra, é uma demonstração que nós estamos em perigo. A igreja está em perigo, a nossa igreja está em perigo. É Deus. Nós temos que Jesus está voltando, e como é que eu estou? Naquela hora nós se assusta. Nós se assusta. Tem que haver o que? Uma reforma espiritual. Aleluia. Do povo de Deus. Glória a Deus. O temor do povo de Deus tem que ser em todo lugar que ele estiver. A glória de Deus tem que estar aqui, lá na tua casa. É Deus. Aleluia. Eu sou a luz. E essa luz tem que sair acesa lá de casa. É Eu venho aqui para a igreja com a luz acesa. Eu não venho acender a luz aqui. Eu tenho que vir com ela acesa. Aleluia. Essa luz tem que iluminar na minha casa. Alguém passa lá e diz: lá mora um cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus. Glória a Deus. Porque é luz para o mundo. O mundo vê pequenas. Glória a Deus. Mas eu pergunto: está havendo pouca diferença? Em toda maneira de viver, não é só nas irmãs, é nos irmãos, é todo mundo. Às vezes por palavra, por tanta coisa que nós erramos. E
E se o Espírito de Deus habita em mim e em você, nós somos diferentes em todo lugar que nós É estivermos. verdade, Deus. Aleluia. Eu duvido, irmão, que o Espírito Santo habita numa pessoa que anda de qualquer maneira. Isso aqui não existe, é antibíblico. O Espírito é santo. E se ele é santo, ele tem que ter um lugar santo. Glória a Deus. Ele tem que ter uma casa santa. Olha o pedaço. Senão, de primeiro, a igreja era uma glória. Era fogo puro dentro da igreja. Aleluia. Entrava na igreja, na porta da igreja, já vinha falando em língua. Glória a Deus. Vinham adorar a Deus, glorificar a Deus. O irmão falou, o único que deve ser reverenciado é esse que nós estamos conversando agora. Aleluia. É o Senhor Deus de Israel. É o Espírito Santo de Deus. E Jesus, nós não temos como desculpar, dizer, Senhor, mas nós não te vimos. Ele disse, ó, eu vou, mas vou enviar para vocês o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e vai ficar em vocês, em ti. Ele vai andar contigo. É, Deus. Mas eu tenho que dar essa liberdade para o Espírito Santo. Eu tenho que ser um vaso, um instrumento dele, uma casa dele. Ele não mora junto com o outro, meu irmão. Por favor, não mora. Não mora com aquele que bagunça a casa. Não mora. Quando essa casa está bagunçada, é porque o Espírito Santo não está ali. É outro Espírito que muda as personalidades da pessoa. Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou do outro. O Espírito Santo continua do mesmo jeito, ele não muda. Aleluia. Jesus disse que ele não muda. É, Deus. Eu sou Deus e não mudo. Aleluia. Que negócio é esse que hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou do outro? Hoje eu estou uma benção, amanhã foi embora a benção. Não é assim. A benção ela tem que permanecer na minha e na Glória a Deus. Glória a solução da nossa vida. Não adianta nós estar na igreja, suponhamos, ser igrejeiro. Não adianta. Nós temos que ser santo em toda maneira de viver. Em toda. É uma resposta de Deus para a nossa vida. É, Deus. Nós precisamos andar com Deus em todo o trabalho da vida. As pessoas, porque quando eu tenho o Espírito Santo, o meu irmão tem o Espírito Santo, nós temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus nos purifica de todo. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes não temos comunhão com o irmão. E eu, para onde é que eu estou indo? É, Deus. O meu irmão está indo para o céu e eu estou indo para onde? Só não tenho comunhão com ele. Então, meus queridos, a comunhão é a coisa mais séria que tem. Jesus disse na sua palavra: se tu me ama, se tu ama, tem que amar o teu irmão também. É, Deus. Aí Jesus fala assim, tem que amar aquele que te aborrece. Mas irmão, tem que amar. Eu não posso, porque o que aborrece é a carne, não, meu irmão. O meu irmão luta para a salvação. A minha alma deseja o céu, a tua geme pelo céu. Glória a Deus. Mas ela está sufocada numa carne que deseja o mundo, que deseja o pecado, que deseja o ódio, que deseja a ira, que deseja cólera, malícia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, mentira. Essa carne deseja só essas coisas. Por isso que o homem tem que dominar ela. E para dominar ela, o Espírito Santo tem que estar na nossa vida. Glória a Deus. De outro jeito o homem não domina. Não tem que domina. Nem a nossa língua nós não domina. É verdade. Se o Espírito Santo não tiver, não domina. Oh, aleluia. A Bíblia diz que ele é um pequeno membro que contamina todo o corpo. Ela bota fogo no mundo. E pequenininho. Mas é terrível. Então, como cristão, filho, em toda maneira de viver, nós temos que proceder dentro da palavra de Deus. Não adianta eu dizer que eu tenho Jesus se eu estou contra a palavra. A palavra diz para mim assim, eu começo a mudar de jeito. A igreja tem um padrão espiritual, obedeça. Se a igreja tem um padrão espiritual, obedeça o padrão da igreja. Aleluia. Jesus não disse isso, não. A Bíblia diz assim, ó:
que nós devemos obedecer o mandamento do Pai e as doutrinas da tua mãe. Que é a doutrina da igreja, que é a doutrina do povo é a igreja. A igreja santa, ela vive em santidade. O homem santo, ele vive em santidade. Glória. A mulher santa vive em santidade. Aleluia. Tem algum problema? Tem, mas já se arrepende, porque o Espírito Santo faz vir o arrependimento. É Deus. Tu errou, você já se dobra, porque o Espírito Santo, quando ele fala, o homem fica vivo, ele se levanta, Aleluia. ele não se contamina, ele já joga-se nos pés do Senhor pedindo misericórdia, porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Glória a E na Deus. sua. Aleluia. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Nós somos um ambulante. Mas quando o Espírito Santo entra no nosso coração, nós temos coragem para vencer tudo. Paulo negou Jesus, mas quando ele estava na carne, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele bradou forte. Aleluia. E só numa pregação de Paulo, 3.000 almas aceitou a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Graças a Deus. Não adianta nós. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, você está bem? Não adianta nós falar bastante. Nada vai adiantar. É só gastar saliva. Aleluia. A Bíblia diz que não é por muito falar que eu sou ouvido. Mas é quando o Espírito de Deus realmente ele usa a minha boca. Aleluia. Quem tem usado a nossa boca nesse É tempo? Pai? Deus. Aleluia. Qual foi as palavras que saíram da nossa boca? Qual foi os pensamentos da nossa mente que saiu? Nós temos que fazer um exame de consciência. A igreja do Senhor ela é sábia. Ela está caminhando para cima, não para baixo. Ela não pode estar olhando para lá e para cá, a igreja do Senhor, não. Ela é para cima. Porque as coisas boas vêm do alto. O Pai das luzes não vem lá. Sombra de variação e de mudança. É Deus. Essa é a igreja de Cristo, ela só olha para cima. Ela não olha para defeito, isso defeito, não, ela olha para cima. Aleluia. Ela não se compara com os comparados. Ela não anda como o errado anda. Ela nem vê isso aí, ela está olhando para Cristo, que ela quer servir a Deus. Ela quer entrar no céu. O céu é o nosso descanso. Aqui tu vai viver cansado e cansada. Aqui tu não tem, não. Não tem mordomia aqui, não. Soldado está na guerra, e guerra vocês sabem que é luta. Se escapa de uma coisa e entra em outra. Mas você tem que ser, como o defensor da tua vida, como o guia do teu caminho. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Eu sou a luz do mundo. Aleluia. Então, se ele está na minha vida, eu represento a luz para o mundo. O mundo vem em mim, Cristo. Vem em você, Cristo. Jamais ele vai ver outra coisa. E quando o inimigo olha, ele se arrebota, joga pedra, glorifica a Deus. Tu não está fazendo nada errado. Aleluia. É que ele não se conforma com essa luz. Essa luz incomoda. O inimigo ele gosta de andar em treva. Ele gosta de se esconder. Quando o crente era, ele gosta de se esconder. Ele esconde sempre o problema dele. Isso aqui, o que é que ele representa? O Espírito Santo não está conosco. É outro Espírito. Espírito engano. Está me enganando. Quando eu vejo a palavra para abrir minha mente, para me enxergar, a carne se revolta. Ela queria esconder esse negócio. Porque a carne esconde o nosso pecado. Ela quer fazer as coisas, mas ela quer esconder. Ela não quer que apareça. Ela não quer que seja revelado. E quando a palavra vem e revela o nosso pecado, o nosso erro, dá aquela revolta e nós ficamos bravos. Isso é a carne. Porque nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o caminho de Deus. Aleluia. A verdade de Deus. A igreja do Senhor, ela anda firme, ela representa o próprio Cristo na terra. O próprio Cristo. Ele disse: a minha igreja, a minha, não é prática. A minha igreja, ela
é guardada, a porta do inferno não vai prevalecer. A minha igreja. Glória a Deus. Então, por que ele disse a minha? Porque tem outra que não é dele. Mas ele disse: me convém agregar, me convém buscar. Para aprender com ele. Nós temos que aprender com ele. E viver com ele. Glória Quem a Deus. vive com Cristo aqui na terra, Aleluia. vai estar andar com ele lá no Glória a céu. Deus. Aqui nós estamos ensaiando a vida espiritual. Mas eu quero que vocês vão ler lá. O que entristece pelo nosso pecado. Os irmãos abrem lá no livro já de Gênesis, capítulo 6 e 3. Outro acho Efésios 4 e 30. E aqui em cima acha Mateus 12 e 31 e 32. Quem se entristece pelo nosso pecado? Gênesis 6 e 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Por que nós recebemos essa condenação? Deus disse: não vou contender toda a vida com o homem, porque ele também é carne. Deus quer botar o homem no seu caminho, no seu lugar. Ele disse: mas já que ele não me obedece, os dias dele vai se diminuir, vai ser muito que ele viver. É 120 anos. E nós vimos ali o Senhor falando que de 70 anos para cima é enfado canseiro. Eu já estou nessa canseira desse enfado. A vida aqui, meu filho, uma guerra. Quem quer ir para o céu vai guerrear. Aleluia. Guerrear contra quem? Contra ti mesmo. Contra o teu eu, o teu querer, o teu desejo. Deus. As coisas que é oferecido a ti, você vai rejeitar, você vai ter que rejeitar. Jesus disse: se tu quiser vir após mim, nega a ti mesmo. Toma a tua cruz e me segue. Porque tem gente que já ficar crente. Não, ficar crente, você vai mudar, mas tem um que te ajuda. Aleluia. O Espírito Santo de Jesus disse: eu vou, mas vou enviar para vocês o Espírito da verdade, que o mundo não tem e não pode receber. Deus. Mas a vida é conosco. Glória a Deus. Aleluia. Você tem quem te ajuda. Não adianta você pedir ajuda para esse, para aquele. Você tem quem te ajuda. Dobra o teu joelho e conversa. Eu pergunto, a maioria do povo hoje, se eu for falar com mensagem por mim aqui em cima, será que tem alguém aqui que ora 2, 3 horas por dia? Acho que não tem, né? É difícil. Mas nós sabemos de homens de Deus que oravam e Deus falava. Aleluia. Nós queremos que Deus fale aí. Glória a Deus. Tem preço para isso. Eu tenho que conversar com Deus e tirar o meu tempo para Deus. Aí eu vou ter uma resposta diretamente dele. Aleluia. Não é algo porque não tem. Não tem esse e não tem aquele. Nós temos um direito de conversar com Deus. Aleluia. É um direito seu de falar com ele, de fazer pergunta para ele, e de repente vem a resposta. Veja bem, irmão, quando a graça de Deus, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, vem uma graça. Você fica 3 horas de vez, parece 10 minutos. Aleluia. Mas quando se ajoelha na carne, 5 minutos é 3 horas. É verdade ou não é? É verdade. Por quê? Porque é a graça de Deus que nos dá a força para vencer o mal, o pecado. Aleluia. Sem a graça nós não vencemos o pecado, ele nós vemos. Porque os desejos da carne é isso aí, é cobiça, ódio e um monte de coisa. É pecado, só desejo é pecado. Se tu fazer a vontade da carne, vocês viram agora há pouquinho aqui, foi vindo aqui. Compra veste branca para que te vista, para que não apareça a vergonha da tua. O que tu mais vê nesse mundo desse, no meio da igreja, espíritos cristãos,
No Deus gosta de andar. Quando não é embaixo, para baixo pelado, é para cima. Né? Os grossos do peito de fora. Homem de bermuda, de regata, sem camisa por aí. Alguém pensou, o presidente da igreja. Já pensou, meu irmão? Onde está o exemplo? Eu sou exemplo. Eu sou exemplo da igreja. Você tem que ser exemplo na igreja. Você tem que ser exemplo na tua casa. Glória a Deus. Como é que o teu filho vai te respeitar se você não respeita ele? Anda dentro de casa sem camisa, de bermuda. Já pensou, meu irmão? Como que o filho vai respeitar? A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve. Coisa mais linda que eu vi aqui, ó. Isso é lindo para mim. Isso me alegra de ver. As crianças, é esse o caminho de ensinar as crianças. Aleluia. Aqui lá na casa. Glória. Exemplo. E o pai é exemplo, ele não precisa nem pregar. Ele é exemplo no lar. Ele é exemplo com a mãe. A mãe é exemplo com a filha. Trata bem o pai. Essa filha, quando casar, vai tratar bem o marido. Porque eu plantei uma coisa que vai nascer lá na frente. É verdade. Aleluia. Mas não vai tratar bem o marido. O meu filho vai tratar bem a esposa porque eu plantei. Ele nasceu na minha casa e eu plantei boa semente. Aleluia. Lá na frente ele vai ser uma bênção. Oh. Mas se eu plantei uma má semente, lá na frente vai nascer a semente que eu plantei. Aleluia. Porque Deus não tem esse negócio, meu filho. Deus não tem ninguém por melhor nem por mais ruim. São todos iguais dependendo dele. Só ele pode mudar a nossa vida. É verdade, Deus. Aleluia. Mas vamos mudar aqui, senão não sai, não ando nada. 4h30 de Efésios. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha aí, quem é que fala isso? Não entristeçais o Espírito de Deus, porque no dia da tua redenção, tu precisa dele. Graças a Deus. Tu estás selado para o dia da... Qual é a redenção? O dia que você sair daqui. Não sai hoje ou da manhã. E você vai chegar lá sem ele, como é que vai dar? É Deus. Se ele não pode parar na tua casa, se ele não pode viver contigo, como que você vai chegar lá? Aleluia. Deus tem. Eu estou selado para o dia da redenção, para o dia que eu dependo tudo dele. E agora eu tenho que o quê? Me sujeitar a muitas coisas que ele me ensina, que ele me orienta. Nós somos cristãos, somos servos de Deus. Os irmãos já notou? Quando alguém passa e diz, eu sou servo de Deus. Aleluia. Essa é uma serva de Deus. Porque é uma diferença, senão ela falava. Essa ali é a Maria, o Pedro, o Paulo. Aí vai uma serva de Deus. Glória a Deus. Mas está difícil, né? Aleluia. Viu como está difícil? Hoje estão murmurando de pastor, falando mal de pastor, porque o exemplo dele foi mau. Quantos pastores aí na boca do mundo? A Bíblia diz que havia um escândalo, mas vai por aqui. Ai por aquele que o escândalo vem. Ai por aquele pastor que o escândalo vem. Porque nós temos que ser exemplo. Exemplo. A igreja do Senhor na terra, ela está aqui para curar os doentes, os enfermos. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, enfermo espiritual. Às vezes nós não podemos pregar para o vizinho, porque ele vai dizer para nós, isso, vou fazer que nem tu. Eu fico como eu estou mesmo. Minha filha pode a cabeça. Se o meu exemplo não for dentro da palavra, vai dar esse tamanho. Então nós como cristãos, eu acabei de falar esses dias, eu tive que fechar uma igreja por causa que brigou o pastor da igreja com outra igreja. Duas igrejas brigaram. Eu tive que fechar a igreja. Ele é um homem bom, abençoado, mas não vigiou. Deixou a ira tomar conta. Irmão, se tem alguma coisa, não vai tirar satisfação. A nossa satisfação nós temos que tirar com ele. Vai dar problema, é carne com carne.
É, Deus. É a carne que está querendo destruir a nossa vida. Para que tirar satisfação? Aí vai a filhinha do meu irmão, tira a satisfação, volta lá, apanhou, derrubaram, machucaram a menina, aí veio o irmão machucado também, derrubaram, aí o pai veio também derrubaram. Aí veio o outro irmão mais violento, daí derrubou tudo o resto, os outros. O que deu isso? Cadeia e hospital de vergonha. Aí o que você tem que fazer? Fechar a porta da igreja. Escândalo. Interessa que tinha razão. A nossa razão não é assim. Jesus apanhou, sofreu, e o que é que ele disse? Avança neles aí, quebra tudo de pau. Foi assim que ele falou? Pai, perdoa. Ele nem sabe o que estão fazendo. Aleluia. O que é que um homem de Deus disse? E não era Jesus, um homem de Deus, mas não era Jesus. O Espírito de Deus estava nele. Eu vejo o céu aberto e o anjo. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Me esperando. Santo és tu, E ele disse, Deus. Aleluia. não imputa o pecado deles. Glória a Deus. Pediu também que não imputasse o pecado deles. Não agiu. Morreu apedrejado no espelho. Porque estava pregando a verdade, a palavra de Deus. Ninguém gosta de ouvir verdade. Quando machuca, quando toca na carne. Mas quando o nosso espírito está com sede da verdade, nós queremos ouvir verdade. A verdade nos libertará. Ela faz nos entender, meu Deus, eu estou cego. Jesus disse na Santa Ceia, Paulo fala lá, que tem alguns que estão dormindo no pecado e outros que já morreram. Olha bem o que ele fala na Santa Ceia. Então a nossa vida como cristão, os irmãos leram agora. Ouça o que o Espírito Santo diz. Ouvir, irmão, não é escutar só. Ouvir é obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Se nós obedecer a palavra de Deus, querido, nós somos um povo abençoado. Tu tem um prazer de vir na casa de Deus, porque o Espírito Santo luta para te trazer para a casa de Deus. Meu irmão falou agora de José há pouco, que até nem ia vir, mas o Espírito Santo tocou e veio. Glória a Deus. Aleluia. É Ele que mexe com nós. Sabe por que nós estamos meio friozão? Porque o Espírito Santo está meio retirado de nós. Está meio retirado, nós temos que entender isso. Porque Ele quer que eu esteja aqui. Aleluia. Ele quer que você esteja aqui. E se não tem prazer de vir, cuida. Diz, meu Deus, como é que eu estou? Eu preciso estar mais em comunhão com Deus. Mas em comunhão com o Espírito Santo, é Ele que me ajuda. Na hora que eu me apuro, com quem que eu grito? Aleluia. O pai, com a mãe? Nada. Como o negócio é feio, meu Deus me ajuda. Não é assim? Só naquela hora e depois. Ele me ajuda naquela hora, mas para mim está continuando com Ele. Glória a Deus. Ele me acorda naquela hora para mim perseverar com Ele. Glória a Deus, Jesus. Quem tem amor? Aleluia. Porque se nós não tiver amor, não adianta. Estamos perdendo tempo. Jesus disse, eu sou. Eu sou amor, Ele. Eu sou misericórdia. E Ele disse, eu quero misericórdia, não quero mais sacrifício. Deus não quer que tu sacrifique. Deus quer que tu pegue a Bíblia, dê um versículo, não precisa que a Bíblia inteira. Dê um versículo e comece a analisar a tua vida de dentro. Mas escolhe um versículo que ele está contra você. Não vai escolher que ele está a favor. Que é muito bom escolher um assim que ele está a favor. Oh, meu filho, está. Eu tenho versículo aqui que está a favor. Mas tu tem que pegar aquele que está contra. Aleluia. O meu ato que eu estou fazendo é ali que eu preciso me colocar. Deus. A minha vida tem que estar dentro de um padrão espiritual. Aleluia. Não adianta eu olhar para os outros, olhar para aquele outro. Não. O negócio é comigo. Irmão, tem gente cuidando dos outros e mesmo não cuida. A Bíblia diz assim, que eu vou dar conta de mim, mesmo, diante do Senhor. Paulo avisou, Timóteo, tu cuida, tu prega, tu exorta, tu corrige um pouco. Só tem uma coisa, cuida de ti mesmo para não ser reprovado naquele dia.
Porque é mais fácil eu cuidar dos outros do que de mim. É mais fácil. Porque de mim eu tenho que repreender a minha carne, dos outros eu repreendo a carne dos outros. É ou não é? Não é mais fácil? É mais fácil. Então eu tenho que primeiro o quê? Cuidar de mim. Tirar o que não presta da minha vida. Rejeitar as coisas erradas. Condenar. A minha carne, ela tem que se condenar. Jesus disse que tem que condenar a carne. Crucificar é condenar. Crucifica a carne com as suas paixões e com suficiência. Nossa carne só tem paixão, ela não tem amor, é sem vergonha. Ela não tem amor nenhum. Quem tem amor é a nossa alma, mas a carne não tem amor nenhum. Ela tem paixão. Tem gente que é apaixonada daqui a pouco larga. Não é verdade? Isso é paixão, o amor permanece. Sofre, mas não larga. Jesus tem sofrido contigo e comigo. Mas largou? Não larga. Ele está sempre persistindo, sempre falando, sempre dizendo, muda, cuida. Sempre lutando por mim. E lutando por você também. Quando Deus fala, meus filhos, nós devemos dar ouvido à voz de Deus. Por quê? Porque Ele quer nos levar para o céu. Deus não quer perder nenhuma alma, a Bíblia diz. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem o direito da salvação. Glória a Deus. Então Ele peleja por nós. Ele peleja, Ele luta. Até o fim. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Ele deu a própria vida por a tua vida. Ele deu tudo que Ele tinha, o Pai, que era o seu filho, para salvar a minha e a tua alma. E agora Ele deu, não vai cuidar? Você aceitou a salvação, vai jogar fora? Depois de tanto tempo cuidando dela, agora por qualquer coisa abandona. Tem gente que abandona até por... Meu Deus! Tem gente que diz, mas o Judas vendeu a salvação dele por 30 moedas. Mas tem gente vendendo bem mais barato do que o Judas. Largando por nada desse mundo, deixando a salvação, caminhando para o caminho da perdição, conhecendo a verdade, conhecendo que há juízo de Deus. Hoje Deus está conversando com nós. Hoje Deus está nos ensinando, mas vai vir um dia que Ele vem cobrando com vara de ferro. É brincadeira? Então, a igreja do Senhor, meu filho, nós temos que... Eu disse aqui para minha esposa, mãe, nós temos que pedir para Jesus de novo converter nós mais uma vez. Pedir perdão e aceitar de novo. Começar uma vida nova, porque o que eu vejo hoje está difícil, não está fácil. Está difícil, eu não falo. É no meio de todo mundo, é no meio da minha família, todo mundo. É diferente, eu não me criei assim. Então eu não consigo haver coisas que se eu me entristeço, passa a ideia do Espírito Santo. Passo a ideia do Espírito Santo se eu me entristeço. Esse dia eu disse, Jesus, se é para me cuidar de um povo assim, que eu estou arriscando a minha própria salvação, me leva, deixa, eu quero ficar fazendo o quê? Porque é uma tristeza, filho. Você lutar, aleluia, por uma alma teimosa. É triste. Que deseja um mundo. Que o mundo, para ela, é tudo. A Bíblia diz, abandona o mundo. A Bíblia diz que tem pessoas que até a carne é manchada do pecado. Qual é essas pessoas? Qual é a pessoa que a carne é manchada? Tu vê um montão por aí de crente manchado. Todo tatuzado. Crente que conhece a verdade, manchando a carne. Isso é mancha. Isso é mancha de pecado. Você já viu? Você já pensou? Que coisa triste? Quando está no mundo lá, não conhece nada ainda. Mas já pensou? A carne manchada do pecado. Nós vivemos essa tristeza. Esse dia uma neta minha fez isso.
na perna. Diz que desejo tem isso. O que é mostrar esse negócio na perna? Quem está interessado pela tua perna? Aí ele bota na perna e encolhe as saias, né? Vai para cima, mostrar. Aquela coisa linda, aquela cobra, tanta coisa que eles botam. Meu filho, igreja do Senhor, olha para o mundo com um olhar de misericórdia. Ora por eles, mas não deseja nada do que tem. Amém, queridos? Amém. Nós vamos aqui, Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Quantas pessoas que se diz cristão vão lá para o espírito, candomblé, vão consultar o espírito. Isso é pecado contra o Espírito Santo? Isso aí é um pecado contra o Espírito Santo. Já pensou você consultar o espírito do adversário, do inimigo? Quantas pessoas crentes que fazem isso, irmão? Não estou dizendo que tem aqui, mas nós temos que ser orientados. Tem pessoas que enganam nós. Esse dia um irmão, liguei para nós essa semana, dizendo para ele se orientar por um irmão que está lá, que estava numa igreja, que eu sei que era boa, Deus Amor, saiu da igreja de Deus Amor, foi para um centro de Umbanda, e pegou uns patuados. Mas pegou só uns dias, e daí? E daí? Já pensou? E agora quer cuidar da igreja. Conhecia a verdade, foi lá para um centro de Saravá, e agora voltou e pediu que quer cuidar da igreja. Para, pode até vontade de pedir, mas fica lá no outro sentadinho, lá, chorando, pedindo misericórdia, perdão a Deus. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. É verdade. Mas tem, tá, né? Você sabe? Tem. E Aleluia. se engana muitas pessoas, tem muitas pessoas sendo enganadas. Mas quando você entra por isso aqui, você não se engana. É verdade. Aqui está a verdade, aqui está o caminho da verdade. Glória a Deus. Aqui está a solução para mim e para você, para nós tudo. Deus não fala com vocês, não, Ele fala comigo. Porque eu sou um pecador. Aleluia. Se eu dissesse que não tem pecado, já estou pecando. Porque todo homem nessa carne, ele está sujeito a pecar em alguma coisa. Nós não temos pecado de morte, mas nós pecamos, nós tropeçamos em palavras, omissão, promete, não cumpre, vai, não diz que vai, não vai, é pecado. A Bíblia diz que a tua palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Se tu prometeu, faça. Se não, então não prometa. Deus disse que não sou obrigado a prometer, mas sou obrigado a cumprir. Aleluia. Está vendo como é que é? Eu não sou obrigado a prometer, mas cumprir sou obrigado. Ele disse, se tu fazer algum voto, cumpre. Cumpra o que tu fez. Se tu fez voto, vai cumprir. Se não, tu tem dívida. Mas eu não tem, você prometeu. A nossa boca, depois de tu falar um palavrão, você é escravo daquele palavrão que você falou. Até que estava aqui dentro, ela era presa por ti. Ela estava ali segura. Depois que você soltou, ela pode botar até na cadeia. É ou não é? Pode botar na cadeia, depende da palavra que soltou da boca. Agora tu está preso por aquela palavra. Assim é as coisas de Deus. Pela palavra que você fala, você vai ficar preso por ela. Deus não é. Tem gente que mas Deus é justo. Claro, Ele é justo. Nem por isso que Ele cobra. Mas Ele não fica devendo nada também, Ele paga. Aleluia. Se Ele prometer, Ele paga. Glória a Deus. Então, às vezes, o homem promete e diz que é Deus que falou. Tem muita coisa disso aqui, vocês sabem disso. Mas quando é Deus que fala, você não aguenta mais.
Ah, você não aguenta. Não, eu vou mudar. Aleluia. Eu quero ir para o céu, não vou vir para a igreja para comer. Eu quero ir para o céu, não vou perder meu tempo. Aleluia. Porque nós não devemos perder nosso tempo. Olha bem. Olha bem aquele homem que salvou 8 na casa dele. Só 8. Mas ele conseguiu salvar a família dele. Aí que meu Deus, mas só a família dele não adianta. Já pensou se tu salvar a tua e eu salvar a mim? Cada um salvar a sua? Que benção! Não vai ficar ninguém para trás. Só ele pôde salvar, porque o resto não quiser nada. E as crianças que morreram tudo condenado. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas as crianças não. Você vai lá no pé de limão, não quer ser apanhado. O que é? O teu filho, enquanto não nasce de novo, ele é limão. Para ele, para Deus, é azedo, meu filho. Ah, mas é criança? Disse, não está escrito com isso. Jesus disse que se tu for crente e a tua mulher não é crente, os teus filhos são santificados em ti, que é crente. Dou da sorte esse viu? Olha, imundo você entra no céu? Entra? Então, meu filho, tem que entender. É bíblica, é palavra, não é coisa de palavra de carochinha. É palavra de Deus. Só entra lá o que é santo. Então o filho para entrar lá tem que ser santificado no pai. Se a mãe é crente, o pai não é, o filho é santificado na mãe. Glória a Deus. De outra sorte, o teu filho era imundo, mas agora são santos. Porque é Deus que santifica. Está vendo? Ah, mas se ele vai para o mundo, eu vou também. Cuidado. Se tu ficar firme, tu vai santificar os teus filhos. Aleluia. Teu marido pode até se perder, mas tu e teus filhos são santos. Glória a Deus. Mesma coisa, permaneça firme. Porque tu vai santificar teus filhos. E tu pode te salvar. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: por acaso salvará o homem e sua mulher? Ou a mulher e seu marido? Salvação individual. Aleluia. Amém? Enquanto ele é criança, ele é santificado no pai e mãe. Quando ele tomou a idade e a responsabilidade de conhecer o pecado, aí já é outra coisa. Ele tem que aceitar Cristo, entrar pela palavra, servir igual o pai e a mãe. As horas passam. E tanta coisa um pouquinho. Às vezes o irmão não gosta, mas me perdoa, eu não sei falar diferente. Eu sei falar do que Deus não falou. E nós precisamos mudar tudo nós, e o pastor, todo mundo. Porque o passado, Deus não trabalha com o passado. O que passou, nós erramos, você errou, está tudo bem. Foi embora. Se tu tivesse morrido antes no pecado, tu tinha se perdido. Mas hoje ainda também te encheu também. Está vendo como Deus é bom? Glória a Deus. O passado não adianta. Ah, mas eu era uma bênção, era santo, mas não sou. Se ele vier hoje, eu vou primeiro mesmo. Porque Deus não trabalha com o passado, no presente. Ele disse: se tu vir a minha voz no dia de hoje, não endureça teu coração. Aleluia. Ele não disse ontem. Glória a Deus. Ele disse: hoje tu está ouvindo, hoje tu tem tempo. Hoje tu pode reconciliar, hoje tu pode morrer de mim. Hoje tu pode pedir para Deus graça, para vencer esse mal que te ataca, que te atinge. Hoje é o dia nosso, é meu e teu. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Em que oração nós vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem precisa de oração? Grande Salvador Jesus Cristo, aleluia. Nós precisamos vencer. Vencer. Você quer vencer? A Bíblia diz: se humilhe embaixo da mão de Deus. Não de homem, de Deus. No tempo certo, ele vós. Exatamente. Ah, mas eu sou isso e não. Deus não trabalha com carteirinha de ninguém. Carteirinha para Deus não existe. Aleluia. Existe um coração para consagrar, uma boca para clamar e um joelho para dobrar. Glória a Deus. Amém? Pai Santo,
força para vencer a luta, a tempestade e as dificuldades que encontramos. Pai, nos abençoe nesse dia, nos perdoe nesse dia, nos liberte nesse dia. Pai, que seja um dia de libertação para nós, de uma vida nova, uma vida de transformação, uma vida de paz e de alegria no Espírito Santo. Porque sem Deus nós não somos nada. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, tanto aqui como na minha casa, como no meio da minha família, como no lar, como no ministério que nós temos. Seja conosco, trazendo graça e liberdade cristã. E que a glória de Deus, o amor e a graça e a misericórdia de Deus tome liberdade sobre a vida de cada um. Pai, que nós possamos em Cristo Jesus ser mais do que vencedor. E operando Deus, quem impedirá? Não há impedimento. Nós cremos na tua palavra. Renova, restaura, edifica esta casa. O Pai que precisa ser edificado. Esse tabernáculo que é a morada do teu Espírito. Pai, que dê liberdade a Deus, liberdade do Espírito Santo, para estar conosco todos os dias, todo momento da nossa vida. Em particular, aonde nós estivéssemos. Ó Deus, que seja, Senhor, representado por Cristo, onde nós colocar a planta dos nossos pés. O Senhor seja conosco, seja com a tua igreja, seja com o teu povo. Renova a fé e restaura a comunhão e a esperança por Deus. Em Cristo Jesus serão mais que vencedor. E operando Deus, quem possa impedir? É um trabalho seu, uma obra sua. Nós entregamos a tua igreja nas tuas mãos, crendo numa grande vitória, com todos nós para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos a finalizar este maravilhoso culto. Cremos que Deus tem operado no nosso coração. Cremos que esta palavra estará viva no meu coração e no teu coração durante esta semana. Pense no que ouviu, no que o Senhor falou nessa noite. O Espírito Santo falou comigo e com você. Procuremos praticar a verdade, viver a verdade, e as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Palavra importante: cada um dará conta de si mesmo. Cuide de você, cuide da tua salvação, cuide da tua vida. Cuidemos, cada um de nós, e o Espírito Santo tomará conta de todas as coisas. Obrigado, pastor Ivo. É sempre bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Antes de você sair, trouxe a sua oferta, traga aqui um púlpito, trouxe o seu dízimo, pode chegar à frente quando nós vamos fazer a oração final. Lembrando da oferta para a construção, é preciso, pois queremos continuar o trabalho, concretizar aquilo que começou, terminar. E cada um dando um pouco, doando um pouco, assim conseguiremos terminar a obra de Deus. E Deus irá abençoar cada um. Levante as suas mãos para o céu. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento. E se você trouxe seu dízimo, sua oferta, traga à frente e o Senhor estará abençoando. Pai, queremos te agradecer por este culto, por essas horas que passamos aqui na tua casa. Ó Senhor, nós pedimos a Ti, o Senhor falasse conosco. E o Senhor falou, Senhor, a nossa vida. Obrigado, Deus, porque ainda o Senhor tem lembrado de nós. Porque ainda, Senhor, o Senhor tem tido misericórdia da vida do nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja, Pai, seja fortalecida, seja renovada. Que todos que estão aqui, Senhor, ó Pai, ao sair daqui nesta noite, sejam guardados debaixo das tuas mãos poderosas. Senhor, com os teus anjos ao lado, Senhor, guardando
Deus abençoe a tua vida. Cumprimento teu irmão, tua irmã, com a paz do Senhor. E assim nós encerramos em nome de Jesus.